E aí, gente, esse é o canal Doramas e Afins e eu continuo a falar sobre o dorama da Netflix, A Gente Tenta. E eu vou falar agora sobre os episódios, na verdade, 5 e 6. Aqui eu vou focar nos momentos que realmente deram uma mudança, trouxeram uma mudança de rumo para os personagens e assim os que eu considero mais importantes. Eu começo falando sobre a dinâmica do grupo dos 8, né, que eu não sei se são amigos, não dá para dizer que são amigos, são conhecidos, mas aqui teve uma ação dramática bem interessante. Então, quando o irmão do Dom Man vê que ele estava lá de volta no bar, e ele cumpre a promessa de dar uma sova no Dom Man, e todos os outros que estavam ali o levam para a delegacia, então vem uma cena muito interessante, e o Dom Man volta para o bar e ali encontra o Yoon-si, que eles começam a conversar e o Young-si acaba revelando que ele foi, na verdade, o Dong-man acaba dizendo para o Young-si que ele foi o primeiro que não gostou dele, por isso iniciou essa rixa. E mais na frente nós vamos sabendo, a partir daí, na verdade, o Dong-man resolve sair do grupo e todos acabam tendo meio que um susto por conta disso. E aí o Young-si depois vai revelar para o mais velho ali dos diretores, ele é quase um apaziguador de todos, que na verdade tudo começou, ele ia levar esse segredo para o túmulo, né? Mas tudo começou quando o Dong Man, quando eles ainda faziam faculdade, chegou de uma noitada e começou a conversar sobre o que tinha acontecido. Young-si começa a ver aquilo ali e escreve um roteiro em cima daquela conversa, a história do Dong Man. E ele, a partir daí ele desenvolve um medo de que mais cedo ou mais tarde o Dong Man veja aquilo ali e identifique a sua história. Há também uma questão de que o primeiro sucesso dele não veio do seu talento, veio de uma história do Dong Man. E daí ele cria essa barreira entre os dois e acaba se distanciando e dando sinais de que não gostava do Dong Man, e Dong Man então resolve também não gostar deles. Essa é uma filosofia de vida do Dong Man. Se você não gosta de mim, eu não gosto de você. Eu também não vejo por que você deve gostar de alguém que não gosta de você. Então, com a saída do Dong Man, do grupo dos 8, eles se reúnem e aí esse mais velho, que é um mediador entre eles, acaba falando a verdade, que todos os que estão ali juntos, de produtores, roteiristas, diretores, todo mundo pega uma ideia do Dong Man. Todo mundo. E ele começa a identificar que cada um pegou uma ideia aqui ou outra do Dong Man, e todo mundo precisa dele ali junto com o grupo, afirmando que as ideias do Dong Man, suas histórias, é um catalisador. Ela impulsiona a vida ali do Dong Man, impulsiona os outros a criarem suas histórias. A Una está ali presente, a gente só vai sabendo disso já por finzinho da cena, e ela interrompe, na verdade ela responde uma pergunta do Yoon-si, que pergunta o que é que ela acha de tudo isso. Ela traz uma resposta para esse que é o apaziguador, o diretor, que diz que ele que quer ficar com o Dong Man só para ele, porque ele já está velho e não tem mais ideias. E a Una diz que não, que o Dong Man vai ficar com ela porque ela quer devolver todas as ideias para ele, porque ele é brilhante. Eu achei isso lindo. A dinâmica dos dois aqui nesse episódio foi reforçada com a questão do relógio. Um começa a saber os números um do outro ali do projeto do relógio, e essa identificação dos sentimentos um do outro acaba os unindo mais forte. Esses dois episódios, eles dão uma nova guinada pro romance dos dois, acabam, como eu já disse, se fortalecendo, e daí vem frases lindas aqui do drama, quando um expressa o sentimento um para com o outro, longe ou separado, eles se defendem, eles se protegem, e eu acho isso lindo, essa dinâmica, essa escrita profunda, é brilhante. Então, ao final do quinto episódio, nós temos a Heijin ligando para o Dong Man, dizendo que ele está livre, está liberado para voltar para o bar ali, porque ele tem uma garota. E aí o Dong Man descobre o que a Una falou ali na reunião. E, logicamente, fica feliz, confuso, meio que sem acreditar. E é nesse sexto episódio que nós temos mais uma cena triste de Man, que é o irmão do Dong Man. O Dong Man salva mais uma vez a vida dele. Também é mais explorada as questões do seu passado.
Sabemos que ele é um poeta, um escritor. Também sabemos nesse episódio que ele teve uma filha que foi dada para a adoção. Não se sabe bem se foi um divórcio traumático, se eles eram casados, ele e o pai dessa criança. O correto pensar é que isso abre um buraco profundo em sua alma, então daí vem essa entrega pela bebida, essa depressão e essa tristeza profunda. E o ator Park Hae-joon faz um trabalho aqui excelente. Volta e meia, quando eu faço esses vídeos, eu estou falando das atuações aqui desse drama, porque merecem ser sempre falados. E aqui ele faz um personagem tão fragilizado que nós ficamos sempre temerosos, eu fico temerosa, por alguma atitude que ele venha tomar, né? É sempre um desejo de que ele esteja bem, porque essa fragilidade que ele compõe os personagens acaba nos impactando e realmente é um bom trabalho. O roteiro da Park Hae-joon é impressionante, ela sempre foca nessa questão da superação. Ninguém é totalmente bom, ninguém é totalmente ruim. A escrita dela é sobre trauma, sobre superação de traumas. E ela escreveu My Mister, e o último que eu assisti realmente foi Meu Diário para a Liberdade. E, enfim, é uma ótima escrita, é profundo, e eu já usei essa palavra e uso de novo, é brilhante. Também nesse episódio foi explorado um pouco mais o relacionamento difícil entre a Una e sua mãe, a estrela de cinema, que é uma mulher dura, sem arrependimentos. Pode ser que tenha algum remorso, mas ela não tem arrependimento, ela não tem amor. E essa questão do amor também, da falta de amor, também mais na frente vai falar de forma bem profunda, dando pinceladas sobre essa dureza na mãe, nas atitudes da mãe, né? A prioridade é sempre ela. E o que ela tem feito com o Na é horrível, horrível. Ainda depois de abandonar a filha, ela quer determinar como a filha tem que agir. E também a gente sabe sobre a questão dela com a avó, que nem é avó. Eu achei bonito esse relacionamento, porque existe um amor que foi construído. Alguém, porque ela é a mãe da madrasta, que ela tem um relacionamento também com essa madrasta, e um belíssimo relacionamento profundo, como eu já falei, de realmente familiar com essa avó, que hoje ela cuida dela. Foi um arranjo do destino aqui no dorama, que realmente foi muito feliz. A Go Yoo-jung está brilhando nesse personagem, com tanta profundidade, com tanta entrega. A Una está crescendo, amadurecendo, se fortalecendo a cada episódio. Ela está se posicionando mais, e nesse 6º episódio, com seus posicionamentos, tanto no trabalho quanto com sua mãe, foram assim bem legais. É uma parte forte do drama, é esse crescimento dessa personagem rumo à sua liberdade. Talvez esse 6º episódio seja o mais romântico, esse romance inusitado, falando de forma inusitada. O Dong-man cria imagens bem engraçadas quando ele vai expressar esse sentimento pela Una, porque ele está totalmente feliz nesse episódio, porque ele descobre que é recíproco esse sentimento. E há o espanto. Mais uma vez, esse drama, esse roteiro, ele dá esse equilíbrio do cômico para o trágico. E ele faz isso tão bem. Então, o episódio vai finalizando com essa constatação, que eu já falei lá no início, né? Da sincronia dos seus relógios, da identificação de um sentimento que um tem para com o outro. E é lindo, lindo, lindo. Vai aí um monte de frases que as pessoas podem usar, fazer adaptações de frases, porque realmente é um episódio bem especial. O Dong-man vai ampliando porque ele tem aqueles pensamentos do que ele quer fazer, aquelas coisas mentais, aqueles exercícios mentais e criatividade que ele tem, ele amplia também para encontrar a sobrinha. Não é só mais criar um clima para a Una, agora também ele quer encontrar a sua sobrinha. E
Também eu quero de novo falar sobre o ator Ko Kyung-han. Que excelência de trabalho. Excelente. Tanta profundidade, entrega, sabe quando o ator se dispõe de toda a sua vaidade? Aqui está um bom exemplo disso. É impressionante. Tem uma cena dele com a Una, onde ele diz que não quer fazer sucesso. Ele só quer fazer um filme. Isso fala de propósito. O propósito de você fazer aquilo que você crê que nasceu para fazer é muito maior do que você ser bem-sucedido ou bem-sucedida naquilo. E isso é marcante. Outra personagem que começa a crescer bastante a partir do 5º episódio é a Miran. Ela começa a ter uma interação com o Dong-man e depois ela vai ao casamento numa cena tão legal. Mais na frente ela vai ter uma conversa com a Una e daí a Una começa também a fortalecer o laço com ela, os laços assim com ela, com a Miran. Essa conversa a Una se impõe e ela reconhece a imposição e vê que a Una tem razão sobre um filme que ela não quer fazer e a Una começa a dizer os pontos que ela deveria, por quais motivos ela deveria fazer aquele filme. E assim finaliza o 6º episódio com os dois abraçando-se e é lindo, é profundo. Eu vou continuar assistindo os outros episódios e eu vou postando por aqui. É isso, gente. Tchau.